Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 23 de abril, é o Dia Internacional do Livro e eu não podia deixar passar em branco, né? Ainda mais quem? Ano passado eu trouxe várias dicas literárias, ano passado eu falei bastante sobre esse objeto que tanto mudou a minha vida e tanto muda até hoje. E esse ano eu não quis também passar, né, sem falar nada, sem fazer nada. Mas eu não sabia exatamente o que fazer ou sobre o que falar sobre o livro, mas que livro, né? Qual seria o tema? Então eu coloquei algumas opções no Instagram. Uma das opções era o melhor livro que eu já li. Logo depois que eu postei, eu falei, não sei se essa opção foi muito boa. E obviamente, né, aquela que a gente mais fica em dúvida é aquela que é mais votada, sempre assim. Por que que eu fiquei um pouco em dúvida em relação a esse tema? O que é ser o melhor? Eu venho com esse questionamento no primeiro momento. O que é ser o melhor? É a melhor escrita? É a melhor leitura? É a melhor história? É o melhor livro para nossa mente? É o melhor livro para a gente se sentir bem? É o melhor livro para a gente se sentir mal? O que é ser o melhor? Então eu fiquei pensando assim, qual foi um livro com uma história boa, uma escrita legal, fácil de ler, né? Que também não adianta nada a gente ficar trazendo só livros difíceis de ler, que estejam muito fora da nossa realidade, eu digo. E que faz, além de ter uma história legal, faz com que a gente reflita depois. Eu acho que isso, assim, é um ganho enorme quando a gente pode refletir depois de ler ou depois de assistir, que seja filme, ouvir música, mas trazer a reflexão para a nossa vida. Pensei. Cheguei à conclusão de um livro que eu li no ano passado e que eu realmente gostei bastante, pessoal. O livro é esse daqui do autor japonês Haruki Murakami e chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É difícil falar sobre esse livro sem contar muito spoiler, tá? Então, assim, eu vou tentar falar um pouquinho aqui, mas vou ter que medir um pouquinho as minhas palavras. Bom, a história se passa lá por volta dos anos 70, conta a história de um jovem japonês, começa contando desde o início da vida dele, da infância, e quando ele chega ele é filho único, que é algo incomum na classe média japonesa da época. Quando chega na pré-adolescência, início da adolescência dele, ele conhece uma garota que, por coincidência, também é filha única. E ele se apaixona por ela, né? Eles acabam criando aí um vínculo muito grande entre eles. Mas, gente, pré-adolescência, adolescência, a gente acaba se separando, a vida leva a outros caminhos e acabou não dando em nada. Mas algumas pessoas marcam a nossa vida, né? Muito, mais até do que a gente espera ou imagina. E é isso que essa garota faz com ele, ela marca a vida dele. Aí o que acontece no decorrer da vida é o que o livro vai mostrar, é o que a história vai contar. E o que eu mais gostei, né? As coisas que eu mais gostei nessa leitura que fizeram chegar a esse rótulo de o melhor livro que eu li. Primeira coisa, a maneira como ele lida com uma personagem específica secundária. Eu ia falar com as personagens secundárias, mas não, eu quero falar de uma específica. Não vou falar quem é, mas vou falar que é uma personagem que aparece pouco no livro, mas assim, com poucas falas, ela mexe com o leitor de tal forma que você fala, nossa, talvez ela seja mais importante até do que a personagem principal, né? Até do que esse jovem. Gente, os nomes são todos em japonês, tá? Eu realmente não lembro o nome das pessoas. Eu já sou ruim com o nome brasileiro, imagine japonês. Então, assim, realmente eu não vou lembrar. E eu acho interessante quando o autor consegue pegar uma personagem que nem tá trazendo assim tanta influência na história e de repente muda tudo. Gostei muito disso. A leitura, como eu disse, é uma leitura fluida, é uma leitura fácil. Ele não é aquele tipo de autor que quer ficar usando palavras chiques, difíceis, desconhecidas, longas. Não, nada disso. E o interessante, né, que daí traz aí um pouco da reflexão, a maneira como a história termina e tal. E o Haruki Murakami, ele é conhecido por fazer histórias, né, escrever livros muito surrealistas, muito fora da realidade, né, com seres extraordinários e tudo mais. E esse livro não tem nada disso, ele é muito real. Só que pelo autor ter todo esse, né, as pessoas conhecerem ele dessa maneira, fica um questionamento do tipo, será que realmente a história é toda real? Ou será que não? O que aconteceu? Então fica algo assim meio no ar a história. Eu adoro história assim, né? Que faz a gente ficar se questionando depois e não faz a gente chegar a conclusão alguma.
E é o que gera mesmo as conversas, as discussões e por aí vai. Então, pessoal, fica aí, né, uma dica com uma, não é uma análise, mas é uma amostra do que eu considerei o melhor livro que eu já li, que é Audácia, a minha, mais uma vez eu digo. Mas espero que vocês curtam muito o dia do livro, espero que vocês peguem aquele livro que vocês gostam, que traz conforto na vida de vocês, leiam, abracem, curtam e não deixem o livro morrer, né? Obrigada por terem ouvido e tchau, tchau. Até a próxima!